Bom dia, meninos do sexto ano, como é que vocês estão? Meninos e meninas, eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a professora Caroline. Nós iremos trabalhar alguns conteúdos hoje. Nós encerramos os assuntos do nosso livro didático, né? Não encerramos ele por completo, mas encerramos os assuntos que foram destinados para nossa terceira unidade, que foi o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos deixar o sétimo capítulo e o oitavo para a quarta unidade. Então, agora nós vamos trabalhar alguns conteúdos mais especificadamente de História da Arte. E o nosso primeiro conteúdo dessa terceira unidade é a arte na civilização Egeia, que eram as civilizações que ficavam ao redor do mar Egeu. E a primeira delas que a gente vai trabalhar hoje é a civilização cretense ou minoica. Bora lá? A gente não sabe ao certo, e não temos muito vestígios dos povos que floresceram nas ilhas, né, do Mar Egeu, há cerca de 4.000 anos atrás, gente. Praticamente tudo o que sabemos dessa civilização, também chamada de minoica, provém do estudo, de cuidadosas observações de suas manifestações artísticas, estudos de vestígios arqueológicos, estudos realmente bastante minuciosos e indícios também de alguns de seus personagens e acontecimentos estão nas narrativas dos poemas homéricos, Ilíada e Odisseia. A localização desse povo cretense estava na ilha de Creta, que era uma ilha que ficava ao redor que ficava nesse mar Egeu, né? A descoberta dos povos que habitavam as ilhas do mar Egeu antes do desenvolvimento da civilização grega é relativamente recente, desde nos anos de 1800, por aí. E descobriu vestígios de antigas cidades que foram os arqueólogos localizaram o que ainda restava do palácio de Knossos. Esse C aí é mudo, mas eu pronunciei mas eu acredito que é mudo. Na ilha de Creta. Então, gente, é importante nós entendermos agora, prestem atenção aí, tá bom, meninos? Importante a gente entender que essa civilização, ela é antes da civilização grega, ela é muito, muito, muito antes. Então, se compreende hoje que a civilização grega trouxe algumas coisas nela dessa civilização cretense. Com algumas heranças, estão entendendo? Então vamos continuar. Com essas descobertas arqueológicas, entendemos que a cultura egeia teve origem nessa ilha, pois a arte desenvolvida em muitas regiões do mar Egeu e mesmo num continente era nitidamente influenciada pela arte cretense. Então, quando aqui fala do continente, fala realmente da própria Grécia, que era no continente, não nas ilhazinhas e tudo mais. Seja nas ilhazinhas ou não, essa civilização cretense foi bastante influenciadora da arte que estaria por vir das outras civilizações, seja grega ou seja outras, né? Dessa mesma região. Então, essa civilização cretense foi muito importante, principalmente na questão artística. Vocês estão entendendo? Vou passar o slide. Na arquitetura desse palácio aí, nessa civilização minoica, a gente vai apontar, algumas questões. Foram usados materiais como tijolo, pedra e barro, principalmente nesse palácio enorme aqui, ó, esse palácio enorme, o Palácio de Knossos. Destacou-se a construção de palácios, símbolos da vida política, religiosa e cultural da civilização minoica, que apresentavam estruturas complexas, gente. Era uma civilização realmente bastante estruturada. Eram compostos por um amplo
pátio interno central, várias escadarias, pequenos jardins e recintos reservados para cultos religiosos, tudo isso dentro desse palácio. A esses mesmos estavam associados casas retangulares externamente amplas, com o interior dividido em muitos cômodos pequenos, lojas, banhos, oficinas e armazéns. Veja só, esse palácio aqui só os vestígios, né, que tem hoje nessa ilha de Creta. Esse palácio realmente ele era imenso. Aí na arquitetura, mais uma vez falando, né, mas eram utilizados materiais como tijolo, pedra e barro. E aqui, ó, tem a sala do trono. Vocês estão vendo aqui, ó, a sala do trono. Uma das salas desse palácio. A pintura. As paredes dos palácios eram decoradas com magníficas pinturas a fresco. A gente já sabe, vocês não sabem ainda o que é fresco, mas são essas pinturas enormes, não são pinturas pequenas, feitas assim no quadro, no papel e tudo mais, mas são pinturas realmente assim, são pinturas grandes, feitas nas paredes, cenários ou pinturas realmente de pessoas e tudo mais, tá entendendo? Mas quero que vocês imaginem apenas isso e eu vou passar para alguns exemplos que tem depois desse slide, que representavam seja animais selvagens e domésticos, principalmente o touro, figuras humanas em cenas como festas, casamentos e colheitas, e ainda figuras geométricas, plenas e cores vivas e garridas. As pinturas apresentavam um certo grau de estilização egípcia que se evidencia no modo como se repetem esquematicamente as figuras humanas, mas a representação minoica destaca-se pelo naturalismo, realismo e elasticidade. Paixão pelo ritmo, pelas ondas e pela flutuação. Quando a gente trabalhou a arte egípcia, a gente percebeu que eles meio que não traziam esse realismo, né, esse naturalismo. As pinturas realmente eram pinturas, eles eram meio que idealizados. Vocês lembram daquelas imagens dos seres, dos deuses, dos seres humanos, do faraó? Eles não eram como estavam realmente, eles eram idealizados e pintados. Já na pintura minoica da civilização cretense, não. Eles realmente se apegavam ao naturalismo, ao realismo, à elasticidade, à paixão pelo ritmo, pelas ondas e pela flutuação. E eu acho até porque eles viviam cercados de água, né? Então eu acho que tinha tinha a ver. E bastante ausente na arte egípcia. Figuras leves, espontâneas, delicadas e plenas de vitalidade. Olha aqui alguns afrescos. Vocês estão vendo a repetição, né, das imagens da figura humana, como na arte egípcia, mas diferentemente da arte egípcia, eles buscavam atingir a naturalidade. Outro afresco aqui, ó, o animal, como eu já falei, principalmente o touro. O touro é um exemplo assim muito midiático assim quando a gente fala da civilização minoica, ou até da Grécia, acredito. Olha aqui o touro. Pronto, deixa eu passar. A cerâmica, algumas vezes apenas, é outra coisa, gente, que eu não falei. Esse nome minoica, né, vem do rei Minos. E seja na mídia, seja em desenho, seja em qualquer filme assim, né, quando vocês veem a figura do Minotauro, essa figura que foi idealizada e tudo mais, vem dessa civilização Minos, né? Dessa civilização minoica. Porque sempre quando há a figura do Minotauro, ele sempre está numa ilha distante, não sei o que, não sei o que. E é essa ilha aí de Creta, inabitável e tudo mais. Eu não sei se vocês estão começando a perceber comigo, mas nos filmes, né? Sempre, ou até nos desenhos que tratam da cultura grega, dessa civilização cretense,
essa figura do Minotauro é idealizada nessa ilha aí de Creta, por conta desse rei Minos e tudo mais. Mas é só uma. Não é realidade, não, viu, gente? A ilha de Creta, sim, mas o Minotauro, não. A cerâmica, algumas vezes apenas um pouco mais espessa do que a casca de um ovo, destacou-se pela diversidade de formas e funções, progredindo em termos e variedades, refinamento e acabamento. Era decorada com pinturas que apresentavam formas geométricas simples, como triângulos, zigue-zagues e padrões simétricos abstratos. Algumas obras possuíam pequenas imagens do cotidiano, como motivos florais e animais domésticos. Olha, veja só, alguns exemplos de cerâmicas produzidas lá. Vocês veem que elas não são muito decoradas, né? E elas tinham várias utilidades para colocar sementes, para colocar alimentos, para colocar água, para realmente eles tinham para ornamentação, tinham várias utilidades, bastante realmente utilidades. A ourivesaria. A ourivesaria a gente conhece como o trabalho realmente em metais, aquele entalhes de pedra preciosa. Esse trabalho em metais, esse entalhe de pedras preciosas, os selos, a colagem de pedras, a joalheria também tiveram um papel importante na civilização minoica. E olha aqui alguns exemplos. Algumas peças para braceletes, e essa aqui, ó, essa imagem da deusa da serpente em metal. Tudo isso produzido pela civilização cretense, por esse povo realmente que habitava a ilha de Creta há não sei quantos anos antes da Grécia, né, ser constituída uma das civilizações mais bem estruturadas do globo. Então, gente, é muito importante, né, observar essas questões e vocês verem o quanto essas civilizações antigas elas têm a nos trazer de beleza, de arte, de riqueza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu amei trabalhar isso com vocês. Na próxima aula vem mais uma civilização aí para a gente conhecer, com mais fotos, mais figuras. Eu vou trazer alguns vídeos também, vai ser muito legal, tá bom? Tchau!